Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Cristo se manifestou como pontífice dos bens futuros por um mais vasto e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homem, isto é, não deste mundo, sem recorrer ao sangue de cabritos e novilhos, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, tendo adquirido uma redenção eterna. Pois, se o sangue dos cabritos e touros e a cinza da novilha aspergida sobre os manchados os santificava para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo a si mesmo se ofereceu imaculado a Deus, purificará nossa consciência das obras mortais, fazendo-nos capazes de servir ao Deus vivo. E por esse motivo, Ele é o mediador do Novo Testamento, a fim de que, por sua morte, que sofreu para o perdão das prevaricações que havia sob o Primeiro Testamento, os que foram chamados à herança eterna recebam a promessa em Jesus Cristo, Senhor nosso. Leitura do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus às turbas dos judeus: qual de vós me arguirá de pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não as ouvis, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus: não dizemos bem nós que és samaritano e que estás possesso do demônio? Respondeu Jesus: eu não estou possesso do demônio, mas honro meu Pai, e vós, outros, me desonrais. Eu não procuro a minha glória. Existe quem a procure e faça justiça. Em verdade, eu vos digo, se alguém guardar minha palavra, não verá a morte para sempre. Disseram-lhe então os judeus: agora conhecemos que estás possesso do demônio. Abraão morreu assim como os profetas, e tu dizes: se alguém guardar minha palavra, não verá a morte para sempre. És, por acaso, maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Ou maior que os profetas que morreram? Por quem pretendes passar? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, nula é minha glória. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis que é vosso Deus, e vós não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, sentiu alegria porque havia de ver meu dia. Ele o viu e se alegrou. Disseram-lhe então os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E apanharam pedras para lhe atirar, mas Jesus escondeu-se e abandonou o templo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje nos apresenta uma discussão entre os chefes judeus e Jesus. Havia durante 8 dias umas celebrações solenes e se trazia cedo luz para o templo. Jesus então aparece e proclama bem alto: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Em outro momento, Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, rio de água viva, jorraram para a vida eterna. Jesus se proclama de maneira clara o Messias ali no templo, diante do povo que o escuta, muitos dos quais creem firmemente nele, outros não. E os que não creem nele não aceitam as verdades fundamentais que ele apresenta. Ele se apresenta igual ao Pai, oriundo eternamente do Pai. Mas eles não creem nessa identidade de Deus com o Pai. Para não haver dúvida, nosso Senhor diz claramente a eles: que aquele chama de Pai é aquele que eles consideram como Deus deles, mas não é verdade. Estamos na primeira semana da Paixão. Temos os sinais indicativos do aspecto penitencial desse tempo. Por exemplo, cobrindo as imagens para indicar a atenção precisar ser dirigida unicamente para Jesus Cristo na cruz. É a cruz de Jesus o fundamento de onde vem para nós toda a salvação. E nós devemos crer firmemente nesta salvação que vem dele. Ele se apresenta identificado com o Pai. E os que não creem querem reagir contra ele e o ofendem. Os dizem o samaritano e que tem o demônio. Jesus responde de maneira mansa, porém clara: eu não tenho demônio. E ele apresenta a todos que o ouvem ali a realidade
de sua identificação com o Pai, de quem ele vem eternamente. É uma apresentação do mistério da Santíssima Trindade inicial da parte de Jesus para aquela gente. Mas eles não compreendem, não sabem o que é a Trindade, nem conhecem Jesus Cristo. Por isso, não acatam o que Nosso Senhor lhes ensina. Ele é um só com o Pai. E se apresenta como fonte da vida eterna. Eles reagem quando Jesus fala que ele tem a vida para dar a quem nele crê. Eles então recordam Abraão, que viveu e morreu. Os profetas que viveram e morreram. E, no entanto, ele é a vida eterna para todos que nele creem. Jesus se apresenta assim, claramente, para escândalo dos que não aceitam a Ele, como sendo maior do que Abraão. Diz que Abraão quis ver os dias dele e viu e se alegrou. Eles rebatem sem entender. Como pode um homem que não tem 50 anos dizer que viu Abraão, uma vez que Abraão é tantos séculos mais antigo? Mas Jesus vai esclarecendo de maneira muito nítida a sua superioridade, a sua condição de Messias, de Salvador. Quando ele apresenta Abraão inferior a ele, que eles se escandalizam com isso, respondem: que é impossível que ele tenha conhecido Abraão. Mas Jesus diz com clareza: antes que Abraão fosse, eu sou. Quando no deserto Deus apareceu na sarça ardente e mandando Moisés procurar o faraó para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. E Moisés diz: direi a faraó, quando ele perguntar quem me mandou, que direi? E nosso Senhor, nosso Deus, responde com clareza: eu sou.
diga ao faraó, eu sou, me mandou. A mesma linguagem Jesus tem no diálogo com os escribas e fariseus no templo, nesses dias anteriores ao de sua prisão e morte. Antes que Abraão fosse, eu sou. Ele é eterno. É o Deus eterno, em quem nós devemos crer de maneira firme, inabalável. O nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, eterno, Criador de tudo. É Ele que envia a segunda pessoa da Santíssima Trindade para a Terra para salvar o mundo. E a salvação do mundo se fundamenta na cruz de Jesus. Por isso, nós temos esses dias oportunidade de meditar nos sofrimentos de Jesus na sua prisão e morte, crucificado, onde o sangue dele derramado se põe à nossa disposição para a nossa purificação. Precisamos nos purificar do pecado. Nascemos para ir para o céu. Não podemos ir para o céu sem estar purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Sangue esse derramado na cruz em abundância por nós. Na cruz, Jesus dá a garantia àqueles que creem nele. Quando, por exemplo, Gestas, o mau ladrão, se volta contra Jesus e cobra dele que, se tem poder, que desça da cruz, a ele faça os outros dois descerem. Dimas, o que compreende melhor as coisas e abraça a salvação em Jesus Cristo, manda que o outro cale a boca. Nós apagamos aquilo que nós fizemos de errado, mas ele nada fez. E por isso ele faz aquilo de que nós tanto precisamos, que é rezar. Senhor, lembrai-me de mim quando estiverdes no vosso reino. E Jesus promete logo a salvação. Ao dizer a Dimas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo se salva Dimas, que confiou nele. Gestas se perde porque nele não confiou. Estamos
na Semana da Paixão, devemos meditar nos sofrimentos de Nosso Senhor, devemos nos purificar de nossas manchas, de nossos pecados, buscando no sangue de Jesus essa purificação necessária para a salvação. Peçamos a Ele que nos faça isso. É preciso recordar o risco que todos nós temos de nos perder, de cairmos no inferno. Daí a necessidade de batermos à porta de Deus, de rezar para a nossa purificação, para obtermos a salvação eterna. Para isso, Nosso Senhor morreu por nós, para nos purificar. E essa purificação que vem de sua cruz para nós deve ser aproveitada ao máximo por meio de uma vida santa, de uma vida pura, de uma vida sem pecado. Uma vida em que nós combatemos o pecado e nos mantemos limpos. Só Nosso Senhor poderia ficar assim. Assim, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor faz uma pergunta aos chefes judeus e fica sem resposta. Quem de vós me arguirá de pecado? Qual deles podia apontar um só pecado em Jesus? Qual deles? Nenhum. Nenhum. No entanto, temos o exemplo da mulher adúltera, apanhada em adultério, é levada para que Jesus a julgue. E ele diz: aquele que não tiver pecado, tome a primeira pedra para atirar nela. E o Evangelho conta que os chefes judeus que foram levar aquela mulher para ser acusada por Jesus começaram a se retirar a partir dos mais velhos. Quer dizer, os que tinham mais consciência incomodada eram justamente os mais velhos, que precisavam se purificar inteiramente para alcançar a própria salvação. Nosso Senhor se apresenta como purificado, como não tendo pecado nenhum. Mas eles procuram, sem ter argumento nenhum, ofender Jesus, dizendo que Jesus tem um demônio. Mas Jesus responde de maneira mansa: eu não tenho demônio. E apresenta a revelação do Pai como demonstrativo da existência de Jesus Cristo na sua purificação completa.
E para que não fique nenhuma dúvida, Jesus diz a eles: meu Pai é aquele que vós chamais de vosso Deus. Mas na verdade não é. Na verdade, não é. Jesus se apresenta claramente como sendo o inteiramente limpo, que não tem nenhum receio de desafiá-los. Quem de vós me arguirá de pecado? Nenhum. Nenhum deles poderia fazer isso, porque nenhum deles conhecia nenhum pecado de Jesus. Jesus também explica a diferença entre aqueles que seguem a Deus ou seguem ao demônio. Cada um segue aquele que é o seu pai, que é o seu chefe. E se Jesus é guiado pelo demônio, como eles dizem, era o demônio quem falava por ele. Só que, como ele lembra, o demônio fala mentira. E ele fala a verdade. A verdade vem de Deus. A verdade é Deus. A mentira vem do demônio, que desde o começo da história da humanidade age por meio da mentira. No paraíso, quando o dia passado em serpente, o demônio se faz de ignorante e pergunta a Eva: por que vocês não comem desta fruta? Porque Deus disse que quem comer dela morrerá. Não, não é verdade. Reage o demônio. Não morrerá. Morre sim. O pecado nos tira a vida eterna. O pecado nos tira a purificação. Estamos no tempo da penitência. Desde a quarta-feira de cinza, a penitência é recordada um pouco, mas na Semana da Paixão, nas 2 semanas da Paixão, essa penitência é recordada de maneira plena por meio dos sofrimentos de Jesus Cristo pela nossa salvação. Por isso, façamos penitência. Façamos penitência de nossos pecados para alcançarmos o céu. O céu é o único lugar da felicidade. A terra não tem a felicidade, só o céu. E quem vive para Deus, quem vive com Deus, alcança essa purificação que vem de Deus e que nos é conquistada pela cruz que Jesus se deixou pregar
e por cujo sangue derramou para o nosso benefício, para o nosso bem. Guardemos, meus irmãos, o nosso coração numa vida santa. Guardemos. Vivamos uma vida sem pecado. Não podemos dizer como Jesus, quem de vós me arguirá de pecado? Porque somos pecadores. No mínimo, os pecados mais leves estão em nós, infelizmente, nos manchando. É necessário viver uma vida pura, uma vida sem mancha, para alcançarmos esse céu que nos dará a felicidade.